Olá! Enfim, chegamos nas terras altas da Escócia e hoje a gente vai mostrar um museu de guerra que está disponível ao ar livre para visitação e um local lindíssimo que remonta à vida e à morte ainda do período dos Pictos. E no final do vídeo a gente vai comentar o que a gente achou sobre estas duas visitações que nós fizemos. Oi, eu sou a Ethel, eu e o Marcos temos esse canal para a gente poder apresentar alguns passeios e algumas viagens que a gente faz. Como já comentamos, nesse vídeo nós seguiremos nossa viagem e nossa jornada pelas terras altas da Escócia, as famosas Highlands. Nossa viagem começou por Edimburgo, onde nós passamos alguns dias e visitamos tanto a cidade como algumas regiões ao redor dela. E isso foi verdadeiramente encantador. Mas como já dissemos, nada nos preparou para o que ainda estava por vir. E eu, particularmente, achei fabuloso e surpreendente. Então, por isso, bem-vindos às terras altas da Escócia, a terra dos meus sonhos. Nossa cidade base foi Inverness, que é a capital das Terras Altas. A cidade tem muitos pontos turísticos interessantes para visitar dentro dela. Vale investir 1 ou 2 dias para ficar na cidade e conhecer os lugares que tem ali, pubs, igrejas, museus. Infelizmente, quando saímos do Brasil, nós não planejamos essa estadia específica em Inverness, mas fica a dica porque eu acho que realmente vale a pena. Logo pela manhã, nós pegamos o carro e fomos direto para a estrada. A maioria dos lugares que estavam em nosso roteiro eram ao redor da cidade de Inverness, mas todos relativamente longe bastante para precisar de um carro para fazermos a locomoção. Nosso primeiro lugar de visitação estava situado dentro de uma pequena floresta, margeando uma estrada secundária, conhecida como Clava Cairns. Putz, acabei de ver como que fala, me perdi. Clava Cairns. Um lugar conhecido como Clava Cairns. Acho que é assim. Basicamente, é um sítio arqueológico que possui um conjunto de pedras. Acredita-se que servia para rituais religiosos dos povos primitivos da região das Terras Altas. Aquele espaço é considerado como um sítio pré-histórico, extremamente preservado e significativo. O local sugere que ali era usado para rituais funerários. Basicamente, a gente pode considerar que é um sepultamento. Por isso, acredita-se que ali foi construído para abrigar um cemitério ainda do período Picto. O que se sabe é que esses círculos de pedra que existem naquele lugar, ele tem a datação ainda da Idade do Bronze. E isso equivale a cerca de 4.000 anos atrás. Cada um dos 3 círculos de pedra que existem ali tem o que eles consideram, o que eles chamam de câmara central. Seria um espaço vazio. 2 desses 3 círculos de pedra possuem uma entrada para a câmara, que é um espaço. E esse terceiro círculo de pedra, embora ele não tenha espaço, ele é conhecido pelas suas pedras verticais. Muitas destas pedras usadas apresentam marcações que demonstram ter sido reutilizadas em algum momento, talvez de um antigo lugar sagrado que eles não conseguem identificar de onde vem. As pedras verticais também sugerem um foco no pôr do sol no meio do inverno. Elas são graduadas por altura, com as mais altas voltadas para o pôr do sol no sudoeste. Agora, se você der uma espiada nas pedras verticais, você vai acabar recordando do seriado de Outlander. Pelo que se fala, aquele lugar onde nós estávamos, ele não foi o lugar ou o cenário aonde o seriado foi gravado, mas aquelas pedras que existem não só ali naquele espaço, mas em vários locais da Grã-Bretanha, eles serviram de inspiração para o seriado, assim como a lenda que é apresentada também no seriado de Outlander. Convém ressaltar que as pedras de Outlander não são reais, tanto as pedras
como o local aonde as cenas foram gravadas. Mas o layout aonde a Claire viaja no tempo são inspiradas ali em Clave, eu vou tentar falar de novo esse nome, é tão complicado para mim, Clava Cairns. Como eu já comentei, esse monumento de pedras existem em vários locais da Grã-Bretanha e geralmente tem alinhamento com o solstício de inverno, o que acaba nos mostrando as crenças da sociedade no passado e como elas entendiam o mundo. Mas no geral, até os cartazes que estão ali apresentando, explicando esses círculos de pedra, eles deixam bem claro que não se sabe com exatidão a verdadeira utilização daquele espaço e conclusiva para dar essa posição final do porquê serviam aqueles círculos de pedra. Particularmente, eu não faço ideia o que tudo isso pode representar, mas definitivamente são muitos detalhes e muitas coincidências para se acreditar que tudo aquilo não tem significado nenhum. Então eu, particularmente, não entendo, não sei o que é, mas é muito interessante você estar lá e você ver que aquilo tem um propósito, por mais que a gente não tenha o total entendimento de qual seja aquele propósito. O lugar é muito arborizado e transmite muita calma também. Eu senti uma tranquilidade muito grande de caminhar por ali. E a gente acabou só saindo dali e indo para um outro ponto turístico quando o local começou a encher de gente. E a pista ao lado começou a ter uma circulação de carros maior. Então a gente considerou ok, já vimos num momento assim tranquilo, valeu muito a pena justamente por causa desse silêncio, desse barulho da natureza, né? Eu acho que é bem isso. Nós saímos desse lugar que parecia assim muito mágico, muito magnetismo. E a gente andou assim poucos metros, acho que poucos quilômetros na verdade. A gente acabou chegando em um outro museu a céu aberto. E esse museu, ele é conhecido como o campo da Batalha de Culloden. Exatamente isso. Quem assistiu a primeira temporada de Outlander, lá tô falando de Outlander de novo, pode ter uma ideia do que se trata aquele espaço, porque o final da primeira temporada acontece exatamente ali naqueles campos. Eu não tenho certeza que as gravações do seriado foram feitas ali. E o seriado acabou demonstrando e levando isso meio que para o conhecimento público, né? O seriado em si, ele demonstra um tanto quanto o fato romantizado. Aliás, foi assistindo o seriado que fez com que eu tivesse a curiosidade e buscasse a história e buscasse entender os acontecimentos reais. E foi isso que fez a gente ir para aquele lugar e pesquisar mais o tema e tentar me aprofundar um pouquinho na parte histórica mesmo. Porque aquele campo, aquele espaço, ele é considerado como um santuário escocês por parte dos próprios escoceses. E aí não é um santuário no sentido religioso, mas ainda assim é considerado um lugar solene, principalmente pela parte histórica da batalha que ocorreu ali. Na vida real, ali ocorreu a batalha mais sangrenta da Escócia, em 16 de abril de 1746, promovida pelo movimento jacobita. Embora tenhamos contado algumas histórias sobre os lugares pelos quais nós passamos, não contamos a história da Escócia propriamente dito, mas ela é extensa e muito complexa.
daria um vídeo longo só contando a história da Escócia, o que definitivamente acho que eu não tenho cacife para fazer, mas enfim, tentando fazer um resumo aqui, a Escócia só se tornou um país como conhecemos, Escócia, por conta das tribos e dos pequenos feudos existentes naquela região, que viram em sua própria união uma maneira de fortalecimento para combater conquistadores que vinham de fora, inclusive e principalmente do reino que um dia nós viríamos a chamar de Inglaterra, até o reino da rainha Mary na Escócia e a rainha Elizabeth I na Inglaterra. Ambos os países eram separados, embora em alguns momentos houvessem alguns conflitos entre si, mas eles conseguiram se manter soberanos, vamos considerar assim. Simplificando muito todos os fatos que ocorreram, usando uma licença poética de colocar uma gama de acontecimentos num pequeno trechinho para ser explicado, passando por cima de muito material histórico, podemos dizer que com a morte de ambas as rainhas em períodos distintos, houve a unificação do reino da Inglaterra e da Escócia, por intermédio de James VI, filho da rainha Mary Stuart, da Escócia. Com a unificação, James VI da Escócia se tornou Jaime I da Inglaterra. Ele foi um monarca com títulos diferentes em ambos os reinos. Essa foi a única forma aceita especificamente pelos escoceses para que a unificação entre os reinos fosse concretizada, porque neste momento haveria sim um monarca com sangue escocês de fato no trono. O tempo passou e o Jaime I da Inglaterra deixou ambos os tronos para James II e isso se seguiu. Então a gente pode dizer que o movimento jacobita ele tinha sua denominação derivada do rei James II da Inglaterra e James VII da Escócia, descendente dos Stuart. O rei James II da Inglaterra, que também é o James VII da Escócia, é confuso, mas foca aí que vai dar certo. Ele foi deposto em uma revolução denominada Revolução Gloriosa, em 1688. Quando Guilherme de Orange assumiu o poder. Só que Guilherme de Orange não tinha um sangue escocês. E isso não agradou os escoceses. O príncipe Charles Edward Stuart, descendente de James VII da Escócia, vivia na França, mas almejava ser rei tanto da Inglaterra quanto da Escócia, principalmente por conta do seu sangue. E ele desejava retomar este poder que acreditava ser seu após a saída de seu pai do trono. Quando essa revolução aconteceu, o sangue escocês deixou de reinar a Escócia, como eu comentei, pelo fato de Guilherme de Orange não ter um sangue escocês. E a solução encontrada foi reivindicar o trono escocês para colocar um rei com sangue escocês. Os rebeldes escoceses, em sua maioria, eram das terras altas. Os Highlanders típicos que a gente imagina. Esses rebeldes, eles recrutavam clãs das Highlands por intermédio de investimentos, armamento e inclusive por mão de obra guerreira. Tudo para tentar colocar o Stuart no poder novamente. Esse levante jacobita demorou anos para se moldar e se concretizar de fato. Essa revolta ela ocorreu de 1688 a 1746 e foram inúmeras as lutas e embates que eles tiveram contra o governo inglês durante anos. Mas isso tudo terminou com uma derrota massacrante para os escoceses ali naquele campo de Culloden. Exatamente ali, naqueles campos, estavam aproximadamente 9.000 soldados ingleses contra 2.000 soldados escoceses. E eles lutaram com a finalidade de manter o comando do reino escocês. Foi basicamente isso. Os guerreiros das terras altas atacaram com uma infantaria toda uma tropa do governo inglês, mas foram dizimados pela artilharia e pelas baionetas do exército britânico. Aparentemente, aquele
aquele campo foi escolhido pelo inexperiente aspirante a rei, Carlos Eduardo Stuart. E o local era uma espécie de uma planície lamacenta, o que seria desastroso e devastador para o exército escocês. Há quem diga que o príncipe foi alertado, mas seja por soberba, ou por não querer ouvir os combatentes, ou pela ânsia de querer chegar na vitória, vamos dizer assim, ele não deu ouvidos aos soldados e manteve a ordem de executar ou de exercer a batalha ali naquele campo. O resultado dessa batalha foi a derrota nos campos, e o que marcou o fim tanto da Revolução Jacobita quanto a consolidação do rei não escocês no trono britânico e no trono escocês. O governo britânico implantou medidas altamente repressivas para os habitantes, especificamente das terras altas, buscando desmantelar a cultura e o poder bélico dos clãs escoceses, que era justamente o que os faziam se sentir fortes. Com isso, foi proibido o uso do tartan por mais de 100 anos. E também foram levados embora todos os tipos de armamento que eles tinham para sufocar qualquer futura tentativa de uma nova rebelião. O campo onde ocorreu a Batalha de Culloden hoje é considerado um local histórico, com marcações e monumentos por todo o espaço que lembram os clãs que participaram de toda essa movimentação e rebelião. No meio do campo existe uma casinha humilde, pequenininha, que ela foi usada no período da batalha como um hospital e atendeu ambos os soldados. Ao caminharmos por aquele espaço, podemos entender tudo o que aconteceu nos campos. A distância, a quantidade de soldados, a dificuldade de caminhar no solo. Então nós podemos sentir as dificuldades enfrentadas em todo o terreno. Também é possível a gente entender a diferença da capacidade armamentista existente entre ambos os exércitos, bem como a quantidade de soldados que cada exército tinha, mostrando nitidamente a coragem escocesa de manter a batalha e de lutar até o fim, mesmo sabendo que eles estavam em menor número e que estavam em desvantagem. Em um lado do campo tem algumas bandeirinhas vermelhas que representam onde os ingleses ficaram, e do outro lado tem bandeirinhas azuis que mostram onde o exército escocês ficou. E tem todo um campo que você vai olhando e vendo a vegetação, vendo que ali é um lamaçal, vendo que é difícil, você entendendo a distância e o que cada um tinha de armamento, então quem atingia o outro primeiro. E aí o que eu comentei também é a existência dessas pedras com o nome dos clãs. E são os clãs que participaram na batalha, como uma espécie de lembrete e agradecimento e homenagem aos clãs envolvidos. Tem um grande monumento homenageando todos os guerreiros e pedras menores que vão passando pelo caminho com o nome de alguns clãs. Lá no fundo do campo, tem uma ou duas pedras, acho que são duas pedras, que eles denominam homenagem a soldados que vieram de outros países para participar da revolução deles e que vieram para ajudar. Se eu não me engano, foram os franceses e os espanhóis. Agora me falha a memória, mas eu acho que é isso. Claro que ali ia ter a pedra do clã Fraser, menção usada lá no Outlander, mas o fato é que realmente existiu um clã Fraser que participou da batalha. Até onde eu pesquisei, ainda existem membros dessa família, deste clã, vivos até os dias de hoje na Escócia. Aliás, uma curiosidade para o nome Jaime Fraser, usado no seriado de Outlander, é o seguinte: a gente sabe que o seriado se baseou em um livro, mas o que eu acredito que nem todo mundo sabe é que a escritora utilizou esse nome, Jaime Fraser, por base de duas pessoas distintas em situações completamente distintas. O nome Jaime veio por intermédio de um personagem chamado Jaime McCrimmon,
sabe que a minha pronúncia pode não estar correta, né? Mas é alguma coisa assim. Que participou do seriado do Doctor Who. E como no seriado o personagem era escocês e aparecia com kilt e tudo mais, a escritora guardou na memória e quando ela foi escrever o livro, ela acabou puxando esse nome Jamie, que fez menção a justamente esse personagem que aparece no seriado do Doctor Who. Já o uso do sobrenome Fraser está baseado em relatos históricos reais, onde consta o sobrenome dos sobreviventes da Batalha de Culloden. A autora leu um fato histórico sobre 19 soldados escoceses feridos que foram encontrados em seu esconderijo ali após a batalha e foram executados pelo exército britânico. E a história conta que somente um soldado sobreviveu desta ordem britânica de matar os soldados escoceses e foi do clã Fraser. Esse fato, ele é contado, ele é mencionado no seriado de Outlander, mas claramente, totalmente romantizado e altamente justificado de uma forma diferente do acontecido na realidade. No local também tem alguns poucos atores atuando como soldados britânicos. Então eles estão com uniforme, explicam como as armas eram usadas e isso tudo fica de uma forma que faz a gente entender, né? A gente sentir o quanto eles caminharam, o quanto eles estavam com aquilo, se aquilo era pesado ou não, se aquilo era fácil ou não. Por conta de todas essas explicações e de terem pessoas ali trabalhando como artistas, ali eles pedem para que não seja filmado e nem fotografado. Então eu não tenho nada para mostrar dessa parte. Mas fica aqui na mente que existem esses soldados e que tem toda uma dinâmica ali dentro que você pode entender mais ou menos o que aconteceu e todas as dificuldades ou não existentes que eles também explicam. Até agora, quando eu lembro do nosso período ali, eu lembro que eu tive sentimentos mistos, sentimentos muito conflitantes. Eu cheguei ali, por um momento eu disse assim, nossa, que lugar lindo, que gostoso. E aí alguma coisa interna me censurou e falou, não, aqui não é um lugar gostoso. E hoje sim, gente, hoje é um lugar lindo, é um lugar bonito, é um lugar muito agradável. Infelizmente, não houve um fato agradável ali, né? Eu gosto muito de ir nos lugares onde eu estudei sobre. Então, eu estava muito feliz de estar ali. Mas, ao mesmo tempo, quando eu parava e pensava em tudo que aconteceu, eu ficava triste. Se eu não soubesse exatamente o que aconteceu ali, eu acho que eu não sentiria a angústia que eu senti. O que nos leva a pensar o quanto isso é contraditório, né? Principalmente no momento que cai a sua ficha que houve anos e anos de luta por uma independência, por uma liberdade, eu não sei um melhor nome para dizer isto, que depois de tudo o que eles passaram, eles não atingiram o objetivo, né? E eu acho que é nessa hora que você começa a entender as constantes investidas inglesas, as constantes proteções escocesas. Eu não sei, você começa a ver toda essa história, você começa a entender um pouco a rivalidade existente, a aspereza entre os dois países. Parece que isso nunca terminou. Eles vivem em paz, mas sempre tem ali uma espiadinha de um lado ou de outro. Eu senti isso na quantidade de bandeiras escocesas versus quantidade de bandeiras da Grã-Bretanha existentes no país. Dá para entender? São coisas assim bem distintas. Tá bom, vocês dizem que a gente é da Grã-Bretanha, mas somos escoceses. Tem o porquê. Eu não sei se a gente pode dizer que é uma justificativa ou não, mas você começa a entender um lado, uma parte, pelo menos. Ainda nesse museu, ele tem uma lojinha com artesanatos, basicamente são artesãos da região e os vendedores, de novo, eles são muito simpáticos, muito gente boa, eles vêm nos orientar, vêm nos instruir e o que eu acabei gostando muito, como eu já comentei, é o fato de serem artesãos locais, né? Os dois passeios que apresentamos hoje foram basicamente na parte da manhã de um dia, os quais, do meu humilde ponto de vista, eu achei fantásticos.
fabulosos, extraordinários. Eu não sei outro adjetivo maravilhoso para colocar aqui. Mas é isso. Embora os passeios do dia ainda não tenham terminado, eu acredito que esse vídeo vai passar de 20 minutos. Então, como ele já vai ficar muito grande, a gente vai deixar os outros passeios da parte da tarde para um outro vídeo, porque pretendemos mostrar o máximo possível das terras altas, apresentar o máximo possível da cultura deles. Afinal de contas, foi a viagem dos sonhos. Ainda não chorei hoje. Ainda não? Ainda não. E foi lá que eu acabei comprando a nossa boina, que eu adoro. Eu já estive aqui com a boina antes. E o que eu acabei gostando muito, como eu já comentei, é o fato de serem artesãos locais, né? O que ativa muito o comércio da região, o que ativa muito a produção artesanal, e isso foi muito bacana.